Repercussão negativa faz Senado reavaliar votação da lei das estatais. TSE rejeita a ação que questionou a candidatura de Sérgio Moro ao Senado. E você vai ver também. Medida provisória deve abrir um crédito extraordinário para a Previdência Social. Parlamento Europeu fará reforma após escândalo de corrupção. A Argentina inicia preparação para a final da Copa com clima leve e sem titulares no gramado. Vamos descobrir a origem do panetone, uma delícia que não pode faltar na ceia de Natal. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva definiu o trio de articuladores políticos para o futuro governo. O grupo é formado por Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que deverá ficar à frente da Secretaria do Governo. José Guimarães, do PT do Ceará, como líder na Câmara, e Jacques Wagner, do PT da Bahia, como líder do Senado. No início da semana, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana, do PT do Ceará, foi convidado para ser o futuro ministro da Educação. Santana deverá dar uma resposta nos próximos dias. A repercussão negativa da aprovação a toque de caixa da lei das estatais na Câmara fez a cúpula do Senado reavaliar a ideia de aprovar ainda nesta semana o texto. A ideia agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é debater o texto com líderes da casa sem pressa e construir uma solução de consenso. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, também afirmou que o projeto não deve ser apreciado hoje. A percepção de que o impacto de uma aprovação às pressas seria negativa, tanto para o novo governo, defensor de alterações na proposta, como para o Senado. Dessa forma, a votação pode focar para fevereiro, após o recesso. O Supremo Tribunal Federal homologou hoje, por unanimidade, um acordo sobre o ICMS dos combustíveis entre a União, os estados e o Distrito Federal. A proposta quer compensar perdas de arrecadação com a lei que fixou o teto de 17% a 18% na cobrança sobre os itens essenciais, como os combustíveis, a energia e as telecomunicações. No acordo, a União vai encaminhar as propostas para o aperfeiçoamento da lei complementar, que considera os itens essenciais a todo o país ao Congresso Nacional. Os estados concordaram com a manutenção do diesel, do gás natural e de cozinha e também em realizar, no prazo de 30 dias, um convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária para tratar uniformemente o imposto sobre os combustíveis, com exceção da gasolina. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje manter a multa de quase 23 milhões de reais ao PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, por atuação irregular na Justiça. A pena foi determinada pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, após a sigla ter solicitado que os votos do segundo turno das eleições, realizados em urnas de modelos anteriores a 2020, fossem desconsiderados. No último dia 23, o ministro rejeitou o pedido do PL e aplicou uma multa milionária ao partido. Na sequência, a legenda havia pedido à Corte Eleitoral, no fim de novembro, a revogação da multa aplicada por Moraes. Durante a sessão, os ministros votaram pela manutenção do pagamento. Além disso, o plenário da Corte apoiou o imediato bloqueio do fundo partidário do PL até o efetivo pagamento da multa, com o depósito do valor em conta judicial. E o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu hoje, por unanimidade, que é válida a candidatura ao Senado do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, que foi eleito pelo Paraná. A cassação da candidatura foi pedida pela Federação Brasil da Esperança do Paraná, alegando que Moro não tinha filiação partidária válida no estado dentro do prazo legal. O mesmo pedido já havia sido negado pelo TRE do Paraná.
O relator do recurso, ministro Raul Araújo, afirmou que foram satisfeitas as condições de elegibilidade, por isso rejeitou o recurso. Nas eleições de outubro, Sérgio Moro recebeu cerca de 2 milhões de votos no Paraná. Uma medida provisória deve abrir um crédito extraordinário para a Previdência Social. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em duas programações. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para a compensação previdenciária e 5 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a benefícios previdenciários. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, um dia após o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevar as taxas de juros do país em meio ponto percentual hoje. Bancos centrais na Europa também decidiram suas novas taxas. No Brasil, as atenções seguem voltadas para o cenário político. A moeda norte-americana subiu 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,31 na venda. E o Banco Central revisou a previsão de crescimento do PIB de 2,7% para 2,9% neste ano. Para 2023, a estimativa permanece em 1%. E o bilionário Elon Musk vendeu mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em ações da fabricante de veículos elétricos Tesla. Os investidores temem que o magnata esteja deixando a montadora de lado para focar nas operações do Twitter. O magnata, que também é dono da SpaceX e do Twitter, já havia negociado outros 4 bilhões de dólares em papéis da montadora há pouco mais de um mês. De acordo com o The Wall Street Journal, o empresário já vendeu mais de 39 bilhões de dólares em ações da Tesla desde novembro de 2021. A maior parte foi revertida para a compra do Twitter. As vendas desta semana ocorreram em meio à mais forte queda registrada pela fabricante de veículos desde novembro de 2020. Um grande número de investidores teme que Musk esteja deixando a Tesla de lado para focar na reestruturação do Twitter. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento que decidirá sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. O placar até o momento é de 4-3 pelo fim das emendas de relator. As ações em julgamento no STF pedem que essa prática seja considerada inconstitucional e proibida. E veja a seguir, a Argentina inicia a preparação para a final da Copa com clima leve e sem titulares no gramado. E ainda vamos descobrir a origem do panetone, uma delícia que não pode faltar na ceia de Natal. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. O Parlamento Europeu anunciou hoje o início de uma ampla reforma dos mecanismos de controle na instituição em resposta ao escândalo que levou à detenção de uma deputada.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidente do órgão, Roberta Metsola, em resposta ao escândalo que levou à detenção de uma influente eurodeputada grega. As of today, I am putting together a wide-ranging reform package to be ready. Estou preparando um pacote de ampla reforma que deve estar pronto no próximo ano. O texto vai incluir o fortalecimento dos sistemas de proteção de denunciantes do parlamento, a proibição de todos os grupos de amizade não oficiais, uma revisão das regras do nosso código de conduta e uma revisão completa e aprofundada da forma como interagimos com países terceiros. And a complete and in-depth look of how we interact with third countries. O poder legislativo da União Europeia foi abalado nos últimos dias pela prisão de 4 pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, sob suspeitas de aceitarem subornos do Catar. O Emirado negou veementemente as acusações, mas uma fonte judicial na Bélgica confirmou que o país está no centro da apuração em curso. Em Atenas, outra fonte confirmou que a promotoria financeira grega abriu uma investigação preliminar sobre Kaili por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a defesa da ex-apresentadora de TV na Grécia, ela não sabia da existência da vultuosa quantia de dinheiro vivo encontrada pelos investigadores belgas em sua residência. E olha só essa história, um resgate épico nos Estados Unidos foi realizado através do satélite do iPhone 14. A equipe de busca e resgate da cidade da Califórnia foi acionada depois que um carro perdeu o controle e caiu da estrada no meio dos canyons em um lugar sem sinal. 2 pessoas foram resgatadas com ferimentos moderados. Por enquanto, esse tipo de acionamento através do satélite só está disponível apenas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Irlanda. Apesar desse caso bem-sucedido, recentemente a tecnologia do iPhone foi alvo de piada depois de confundir o movimento de uma montanha-russa com um acidente de carro e acionar a polícia nos Estados Unidos. Bem, e vamos falar agora sobre a Copa do Mundo do Catar. E agora o clima é de expectativa até domingo pela final do torneio entre Argentina e França. E quem traz todas as informações da competição é Leonardo Félix, que já está aqui do nosso lado. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. A todos que nos assistem aqui na HIT. E, logicamente, as manchetes de hoje dos jornais franceses iriam exaltar a vitória dos Leblé contra Marrocos na semifinal da Copa do Mundo do Catar. A imprensa local está empolgada com a possibilidade da seleção azul conquistar novamente o torneio. Mas para isso vai ter que passar pela Argentina neste domingo ao meio-dia no estádio Lusail. Nas ruas de Paris, as bancas de jornais estampam o orgulho francês com sua seleção, que chega à segunda final de Copa do Mundo seguida e pode fazer história igualando a marca do Brasil, que conquistou 2 mundiais consecutivos, em 1958 e 1962. Agora a França pode fazer a dobradinha em 2018 e 2022. O Le Parisien publicou em sua capa "Ainda estamos aqui", com um registro do abraço de Griezmann e Mbappé, ainda no campo após a vitória na semifinal contra Marrocos. O L'Équipe destacou o lance do primeiro gol de Théo Hernandes e escreveu "O voo final". O Le Figaro defendeu o foco total na final de domingo. Já o Libération exaltou o feito francês com manchete: "Os azuis voam até a final". Do lado argentino, já começou a preparação para a grande decisão deste domingo. O técnico Lionel Scaloni terá mais opções para montar a equipe. 2 jogadores voltam após suspensão e Ángel Di Maria está em forma, pronto para enfrentar a França. No treino realizado na capital do Catar, Doha, a seleção argentina deu descanso aos jogadores titulares contra a Croácia, entre eles o craque Lionel Messi. Os defensores Gonçalo Montiel e Marcos Acunha, que ficaram de fora da semifinal por estarem suspensos com 2 cartões amarelos, treinaram normalmente e estão à disposição de Lionel Scaloni. Outro que deve voltar ao time albiceleste é o meio-campista Di Maria, que ficou no banco durante toda a partida diante dos croatas. Di Maria, que se recupera de uma lesão na coxa sofrida contra a Polônia ainda na fase de grupos,
jogou apenas 9 minutos nas últimas 3 partidas da Argentina. O jogador de 34 anos foi o herói na final da Copa América do ano passado contra o Brasil, no Maracanã, marcando o gol que garantiu à Argentina seu primeiro título importante em 28 anos. Ele e Messi são os únicos 2 atletas que também estavam na equipe que perdeu a final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha. E agora mudando de assunto, saindo do Catar e indo para o Brasil, falando de futebol brasileiro. O Palmeiras anunciou hoje, de forma oficial, a venda do atacante Endrick para o Real Madrid. Em comunicado divulgado pelo Verdão, o jogador de 16 anos prometeu continuar se empenhando pelo clube até a transferência ao clube espanhol, daqui a 1 ano e meio. Por causa da idade, o jovem atacante, que foi campeão em todas as categorias que passou no Palmeiras, só poderá se transferir para o Real Madrid depois de fazer 18 anos, em julho de 2024. O Palmeiras celebrou o acordo em nota divulgada à imprensa, mas não confirmou os valores da negociação. A operação gira em torno de 72 milhões de euros, cerca de 409 milhões de reais. A maior negociação da história do futebol brasileiro, de acordo com a presidente Leila Pereira. O Verdão receberá 60 milhões de euros, aproximadamente 337 milhões de reais. A parte restante, relativa a impostos, será paga pelos espanhóis. No comunicado, o Endrick agradeceu ao Palmeiras, seu clube do coração, que, segundo ele, ofereceu tudo para torná-lo o jogador que é hoje e por ajudá-lo a realizar os sonhos dele e da família. O garoto de 16 anos garantiu que até se apresentar à equipe merengue, vai seguir se dedicando ao Verdão com mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegria aos torcedores. Em nota, o Real Madrid também confirmou a contratação. Segundo os espanhóis, o jogador deve viajar nos próximos dias para Madrid para visitar as instalações do clube. E tem novidade também no Corinthians, que anunciou a contratação de Ángel Romero. O atacante paraguaio de 30 anos já tinha um acerto com a diretoria desde antes do fim da temporada passada, mas acabou sendo oficializado apenas nesta quinta-feira, um contrato de 2 temporadas. Romero chega sem custos de transferência depois de seu fim de vínculo com o Cruz Azul do México. O timão só precisou acertar o valor das luvas e bancar o salário. O paraguaio vai ocupar a vaga de Gustavo Mosquito no elenco, que teve uma grave lesão no joelho. O atacante já foi integrado ao grupo e se apresentou para uma bateria de avaliações e exames médicos. Ele já está à disposição do técnico Fernando Lázaro para a temporada de 2023. Romero é o primeiro reforço corintiano oficializado para a temporada, que começa para o timão no dia 15 de janeiro, contra o RB Bragantino, na primeira rodada do Campeonato Paulista. Essa será a segunda passagem de Romero pelo clube. No total, ele soma 222 jogos, com 38 gols marcados. O jogador conquistou o título brasileiro em 2015 e 2017 e o paulista em 2017 e 2018. Obrigado pelo carinho e vai Corinthians! Eu só consegui pensar nos 72 milhões de euros que o Real Madrid pagou pelo Endrick. Não sei o que vocês fariam com 72 milhões de euros. Coisa, a gente estava comentando 16 anos, né, Léo? 16 anos, ele ainda fica mais 1 ano e meio no Palmeiras por conta da legislação aqui brasileira. Um menino de milhões, de verdade. 1 milhão já resolvia a minha vida. É verdade. Eu volto amanhã, então, pessoal, com mais informações aqui do esporte. Léo, obrigada, viu, Léo, pelas Até amanhã. Até amanhã. E olha só, gente, para a grande parte dos brasileiros, o panetone é indispensável nessa época do ano. Além do tradicional com frutas cristalizadas, ao longo do tempo, vários outros sabores foram criados para atrair os mais diferentes paladares, né, Ju? É isso mesmo, Maria. E apesar de tão tradicional, por aqui a iguaria tem origem na Europa. E nós vamos agora mostrar como surgiu essa receita de sucesso. Acompanhe na matéria da Maria Clara Leite. Quando o Natal se aproxima, ele é presença garantida no café da manhã ou da tarde, sobremesa, no almoço ou jantar. E um dos presentes mais cotados pelos brasileiros. Tem essa sensação de família, de infância, de aquele tempo que a gente se reúne. Minha avó fazia panetone, né? E ela falava paletone. E a gente achava muito engraçado. Então, quando a gente vê os panetones, me remete sempre a essa época de Natal da minha avó, da reunião da família, né? Era muito, muito bom. A Rosalba até se emociona ao falar sobre o assunto. O panetone para mim representa o Natal, a chegada do menino Jesus.
lanche maravilhoso. Eu amo panetone. O Brasil é um dos países que mais consomem o produto em todo o mundo. E essa é mais uma paixão nacional que chegou ao país com os imigrantes italianos. Diz a lenda que o panetone nasceu em Milão depois do erro de um padeiro. Na véspera de Natal, o homem teria se enganado ao jogar frutas na massa de pão e, para consertar a falha, acrescentou ingredientes que formaram o que hoje conhecemos como panetone. Na maioria dos casos, são os padeiros que confeccionam os panetones. Mas aqui nessa padaria famosa na região central de São Paulo, onde estamos hoje, é um pouquinho diferente. São os confeiteiros, os autores da obra. E são eles que vão nos mostrar como é que é a produção dessa iguaria. Primeiro, eles preparam a massa, que é muito bem misturada nesta batedeira industrial. E os ingredientes? Água, farinha, fermento e essa mistura especial que já vem pronta. Mas eu vi aqui também, Luiz José, que tem essa essência de panetone. Essa daqui vai em qual momento? Essa daqui, a pré-mistura já vem com a essência. A gente coloca um pouquinho só para dar mais um sabor a mais. Aí são acrescentadas as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate. Depois dele pronto, ainda vai recheado com a trufa. E fica irresistível. Por aqui, os panetones são produzidos o ano todo. Só que aí tem aquela data específica, final do ano, a época sazonal. A partir de novembro a gente já começa a produção já de panetones, exposições, que a época já chega natalinos, aí a gente já retoma já nossas bastante encomenda, exposições para de vendas. E nos dias que antecedem o Natal, a Bela Paulista produz cerca de 1.000 unidades por dia. E a expectativa é de que mais de 30.000 panetones sejam vendidos até o dia 25 de dezembro. Em todo o país, a Associação Brasileira de Supermercados prevê alta de 10% nas vendas do produto nesse mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. E esse casal deve contribuir para que essa meta seja alcançada. Provavelmente a gente vai comprar alguns, né? Todo ano a gente sempre dá para alguém, né? Ou a gente recebe ou a gente dá. Panetone vale como presente também, com certeza. Para presentear, além dos tradicionais, tem vários outros sabores. O maracujá, limão e além deles também, a gente também faz também os minis de doce de leite, mini trufado de chocolate. São opções para todos os gostos e bolsos. A Rosalba já deu alguns de presente. Agora está só esperando ganhar o dela. Quem sabe, né? Daqui pro dia 25 a gente não ganha um panetonezinho. Caramba, bateu fome, Bom, né? eu sou fã do chocotone, com gotas de chocolate. Ah, eu também. Muito bom. É muito bom. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e uma ótima noite.